Malaquias, capítulo 1, dos versos 1 a 5. Um oráculo. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. Amém. Podem sentar, queridos. Um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós, amém? Hoje vocês, eu não diria que estão mais bonitos, porque bonitos sempre estão, aliás não estão, são, mas eu diria que há uma alegria muito contagiante no rosto de cada um de vocês. Eu estava sentado ali e olhando para vocês e vendo que não somente o sol brilha lá fora, mas no coração de vocês, com certeza nessa manhã há um sol nascente, há uma realidade espiritual gostosa que faz com que nos sintamos à vontade, soltos, felizes, embora reverentes, na presença do Deus a quem celebramos, do Senhor a quem adoramos. E graças a Ele por isso. A leitura que foi feita em Malaquias 1, de 1 a 5, é o texto sobre o qual eu gostaria, ou no qual eu gostaria de refletir, trazer alguma reflexão para os nossos corações nessa manhã. Isso porque este texto que foi lido é uma sentença. Ele tem uma linguagem jurídica, é um tribunal instalado. A linguagem que aí se apresenta, ou que o profeta Malaquias traz para comunicar a mensagem de Deus ao nosso coração, é uma linguagem típica de quem conhece a área jurídica. Isso é muito interessante na Bíblia, porque o que nós entendemos ao ler a palavra de Deus é que Deus usa os homens de acordo com suas limitações, de acordo com sua formação, de acordo com aquilo que eles são, como usa a mim e usa você, cada um de nós, na nossa própria área. Por exemplo, Oséias era um padeiro, e por isso a sua profecia está cheia de termos e de ideias e de argumentos que falam de pão. É por isso que lá no capítulo 7, no verso 8, ele diz: Efraim é um pão que não foi virado, assou de um lado só. Amós era um boiadeiro, vaqueiro, como os nossos vaqueiros aqui do nosso sertão. E é por isso que sua linguagem é rude, é uma linguagem abrupta. E quando ele se refere, por exemplo, às mulheres da corte daqueles dias, ele usa uma linguagem grotesca. Ele diz que elas são como vacas de Bazã. Imagine você alguém usar uma linguagem dessas hoje em dia. Mas era assim que ele vivia, era isso que ele conhecia. Isaías, conquanto tivesse os seus lábios impuros, tinha um linguajar refinado, em função do ambiente que ele vivia, que ele frequentava. Era um palaciano, cujas relações eram muito expressivas com o poder daqueles dias. E assim Deus vai usando cada um no seu contexto, e assim Deus vai usando cada um no ambiente onde está, na sua cultura. E é por isso que eu não me preocupo, por exemplo, abrindo aqui um parênteses, com ritmo no louvor, porque ritmo é cultura, e cultura não é pecado, cultura é veículo através do qual a palavra deve ser transmitida. O que não se deve fazer é tentar agredir culturalmente um povo, mas o que a Bíblia mostra, o que a Bíblia ensina e transmite para cada um de nós é que Deus se manifestou em culturas diferentes, dos mais diferenciados modos. E agora Malaquias surge com esta linguagem jurídica, é uma sentença, aí há um tribunal instalado, aí há alguma coisa muito séria acontecendo. Isso porque o povo de Israel estava vivendo um sofrimento terrível, e começou a descer sobre aquele povo a consciência de que havia maldições, ou maldições existiam sobre a nação.
E eles entendiam muito bem disso, até porque, do ponto de vista geográfico, havia nos arredores de Samaria 2 montes, e um deles era o Monte Ebal, de onde as maldições eram anunciadas, proferidas, e o outro era o Monte Gerizim, de onde as bênçãos eram ditas. E eles viviam nesta tensão, eles viviam entre estes 2 momentos, entre estas 2 realidades, talvez até como uma espécie de colheita da semeadura existencial que faziam. E quando as coisas começavam a ficar difíceis, quando nuvens negras se levantavam sobre a vida, imediatamente eles procuravam saber onde é que haviam errado, que tipo de maldição estava havendo ali. Certamente não era a neurose que se instalou nos dias atuais, em que as pessoas passaram a dar ênfase muito maior a maldições do que a bênçãos, quando na verdade o reino de Deus é o reino onde o enfoque deve cair sobre as bênçãos que Deus deu, dá e continuará dando a todos nós como povo chamado, como povo escolhido. Amém? Quando eles consultam a Deus, então, Deus responde. E eu quero falar nessa manhã sobre estas 4 maldições que estão explicitadas na profecia de Malaquias. E dizer a vocês que, embora isso tenha sido escrito e dito há milênios atrás, isso tem a ver com a gente, com aqui e agora, com o momento em que nós vivemos, com a cidade do Recife, com a nossa própria vida. Este texto cai de uma forma estrondosa sobre o nosso próprio existir. Tem a ver com você que nasceu e cresceu aqui, tem a ver com você que canta e louva, tem a ver conosco que pregamos e evangelizamos, tem a ver com qualquer um de nós que trabalhamos e que servimos no reino de Deus e que nos propomos a servir a Deus como Deus quer, a servir a Deus com amor, com dedicação integral e, sobretudo, com espírito de servos no reino de Deus. E a primeira maldição, para quem puder acompanhar na palavra de Deus, Deus diz ao profeta e diz ao povo que a maldição que está aí contida no capítulo 1, do verso 1 ao 14, a maldição sobre aqueles que prestam um culto sem verdade e sem alma. É o culto mecânico, é o culto rotineiro, é o culto apenas composto de coisas que se repetem a cada dia, a cada semana. É o sacrifício invertido, torto, defeituoso. E Deus chega a exprimir um lamento aí nesse capítulo 1, versos 1 a 14, dizendo: vocês me prometeram trazer animais puros, limpos, mas na hora de prestar o culto me trouxeram animais tortos, defeituosos. É o culto em que a alma está pedrada, mecânica, fria, sem paixão, adoecida, infeliz, e que se torna apenas, como eu tenho dito, uma coreografia de templo. Isso porque nós fomos acometidos através dos 2000 anos de história, quase, por uma coisa chamada templismo. Estabelece-se uma espécie de fronteira psicológica. Quando se passa daquela porta para fora, vive-se a vida ao sabor da própria vida. No entanto, quando se penetra num recinto chamado templo, seja ele qual for, e esteja onde estiver, a pessoa às vezes é acometida por um espírito, por um psiquismo que a faz se tornar reverente e a ter valores diferentes dos valores que ela tem lá fora. Ouçam essa história trágica e de certa forma cômica. Alguns anos atrás nós estávamos no templo de uma grande igreja, numa capital do país, numa reunião de pastores. E quando acabou a reunião, 6 ou 7 ficaram ali conversando, só que a conversa era maledicente. E começaram a falar muito mal de um colega, e o negócio foi ficando sério, grave, acusações terríveis, acusações horrorosas. O povo já tinha ido embora, e aquela rodinha ali a exercitar a língua como espada para destruir. De repente, um que estava ali disse: irmãos, espera aí, nós estamos pecando. E eu disse cá comigo: puxa vida, caiu a ficha. Alguém caiu em si. E ele disse: nós estamos pecando, nós estamos dentro da casa de Deus, vamos ali para fora. E lá fora a sessão continuou, e delapidaram o irmão, e era um verdadeiro pelotão de fuzilamento. Esta consciência equivocada, que eu chamo de templismo, ou
em algumas reuniões de efeito toga, as pessoas estão ali conversando, vivendo e saboreando a vida, mas de repente, quando se tornam possuidoras do seu cargo, são dominadas por ele. Eu já trabalhei com um homem, foi governador de um estado, e ele dizia sempre o seguinte: nunca deixe que o seu cargo seja maior do que você, porque senão estará estabelecida a desgraça. O que Deus está dizendo é que há maldição para aqueles que prestam esse culto, que é produto de um artificialismo, que não é algo que brota, que nasce, que surge, que vem, que vaza, que sai pelos poros. Um culto transpirado, muito mais do que inspirado, um culto que é o desnudar, é o striptease da alma, é a alma que se descobre diante de Deus e que bate no peito em lágrimas, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. E durante esses meus 30 anos de vida ministerial, eu já vi muita gente religiosa, endurecida, perder a paixão pela vida com Deus, perder a sensibilidade, deixar-se dominar por um mecanismo horroroso que produz tristeza, amargura, que petrifica, que mata lentamente. Mas eu já vi durante esses 30 anos bêbados, prostitutas, viciados, ladrões, criminosos baterem no peito, humilhados, dobrados ante a cruz do Calvário e serem transformados pelo poder do Evangelho, nascerem de novo. Alguns anos atrás, no presídio de Bangu, ironicamente chamado presídio de segurança máxima, houve um mover do espírito e alguns dos presos mais perigosos desse país se converteram. E dentre eles, o gordo, assim chamado, Gregório. E aquele moço foi um dos fundadores do Comando Vermelho. Foi autor de um resgate em Ilha Grande que entrou para a história dos grandes crimes desse país, quando ele retirou dali um comparsa chamado Escadinha com um helicóptero. Mas Gregório um dia ouviu a palavra de Deus e nasceu de novo. E o Caio foi lá e o batizou dentro do presídio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele moço, que não tinha nenhuma perspectiva de liberdade, Deus começou a agir e daqui a pouco ele estava incondicional e tornou-se porteiro do edifício da Vinde, a missão onde trabalhávamos. E a Vinde funcionava num prédio de 15 andares e nós ocupávamos os 15 andares. E lá embaixo o manobrista era Gregório Gordo. E um dia chegou um advogado para conversar com o Caio, e quando ele estacionou, o Gregório pediu a chave, deu lá uma senha, e aquele moço subiu, chegou no gabinete do Caio lá em cima e disse: escute, eu estou enganado ou o homem que eu vi é o homem que eu estou pensando que é? Ele disse: aquele não é o Gregório Gordo, o maior ladrão de automóveis do Brasil? E o Caio disse: era. Se você não acha que é um péssimo cartão de visitas para a missão a gente chegar e entregar a chave do carro ao indivíduo daquele? E o Caio disse: é exatamente o contrário. Isso é para mostrar o poder transformador do Evangelho, de alguém cuja vida foi vivida até alguns dias atrás, roubando, assaltando, e hoje, porque alguma coisa séria aconteceu, este moço, outrora o maior ladrão de carros do Brasil, é o manobrista da visão nacional de evangelização. Só Jesus faz isso, ninguém faz isso. E isso só brota, meus amados, quando o culto é real, quando o culto é verdadeiro, quando nós não temos nenhuma ilusão a respeito de nós mesmos, até porque Deus não tem nenhuma ilusão a nosso respeito. Ele nos ama como somos, sabe quem somos, sabe exatamente a nossa estatura moral, emocional, psicológica, espiritual. Nós estamos aqui absolutamente nus, despidos na presença de Deus. Ele vê o interior de cada um de nós e isso, ao invés de nos amedrontar ou criar uma teofobia, um medo da divindade, isso nos faz relaxar de que aquele que me conhece como ninguém me conhece, ao invés de me punir, de me esmagar, de me pisar, de liquidar a minha vida, me ama de forma apaixonada, me abençoa, me socorre e é gracioso e misericordioso comigo. Amém?
É isso que faz a gente saltar como cervo, a alma vibrar na presença do Senhor. É isso que gera o culto autêntico. Portanto, a primeira sentença de Malaquias é contra o culto mecânico, contra o culto artificial, contra a coreografia da religiosidade. A segunda sentença, capítulo 2, os versos 1 e 2, é uma sentença, uma maldição contra a bênção do falso sacerdote, daqueles que a si mesmos se chamam de sacerdotes e não o são. E por isso, nessa manhã eu digo, cuidado com quem ora por você. Tenha cuidado, porque senão ao invés de melhorar, piora. Cuidado com quem abre a boca e diz, Deus te abençoe. Tenha cuidado. Cuidado com quem impõe as mãos sobre você. Paulo diz, não imponhas as tuas mãos precipitadamente. Que tipo de vida, que tipo de gente está fazendo isso? E o que o texto deixa claro aí no capítulo 2, versos 1 e 2, é que se houver um equívoco com relação a isso aí, Deus muda bênçãos em maldições, o que é extremamente perigoso. Acontece quando a vida e a pregação do sacerdote se distanciam. Eu tenho batido muito nessa tecla. É quando há uma esquizofrenia estabelecida que faz com que o discurso e a praxis não casem, não se juntem. E aí Deus vai transformando, diz o verso 8, e 3 coisas acontecem. Em primeiro lugar, diz o verso 8, que as expectativas de bênçãos são transformadas em realidade de maldição. Em segundo lugar, diz o verso 3 aí, que a família é arruinada, arrasada. E em terceiro lugar, diz o verso 9, que a reputação será completamente destruída. Agora, pare e pense e veja quem escreveu isso. Não fui eu que escrevi. Quem escreveu isso foi Deus. É palavra de Deus. É expressão de Deus, é verbo de Deus, é Deus que diz. São profecias que se invertem. Quando a gente anda com Deus, queridos, muitas maldições são transformadas em bênçãos, amém? Você quer um exemplo bíblico disso? Um indivíduo chamado Balaão. Balaão era o tipo do profeta que daria certo para viver hoje em dia, porque era doido pelas coisas materiais. Aí um dia apareceu um rei chamado Balaque e disse, olha, eu já não aguento mais ser derrotado por Israel. Toda vez que eu luto com esse povo, o couro come. E eu quero lhe fazer uma proposta. Você vai comigo ali em cima daquele monte, abre a boca, amaldiçoa Israel e eu vou lhe pagar muito bem. Para cada maldição bem proferida, você vai ter cargo, honra e dinheiro. E Balaão disse, negócio fechado. Deve ter racionalizado que, né? Se racionaliza, ele deve ter dito, puxa vida, eu vou ganhar esse dinheiro de uma forma errada, mas vou aplicar de uma forma certa. Vou despojar o inimigo, como me disse uma vez. E lá foi Balaão, subiu com Balaque lá no morro, estava todo Israel lá embaixo, e ele abriu a boca para amaldiçoar. Só que quando ele abriu a boca para amaldiçoar, ao invés de sair maldição, saiu bênção. E aí Balaque disse aqui, o preço ainda está baixo. E aumentou. E disse, agora vamos lá, de novo, segunda tentativa. E aí Balaão abre a boca. Povo, e vai amaldiçoar. Quando abre a boca, só sai bênção. Aí Balaque diz, como disse um usineiro na minha terra, disse, meu filho, todo de linho branco, eu queria um bem muito grande a ele. E uma vez ele disse assim, olha meu filho, há 2 coisas que se falharem na vida, é porque foram poucas. Eu disse o quê? Ele disse, cacete e dinheiro. Ó, essa era a filosofia dele. Deve ter sido o que Balaque disse a Balaão. Vamos ali, aumentou. E pela terceira vez, Balaão foi profetizar para amaldiçoar. Quando abriu a boca, saiu bênção. E aí vem um dos textos mais lindos da Bíblia. Quando Balaque, um rei pagão, olha para Balaão e diz, na verdade, contra Israel não vale encantamento. Amém? Não vale encantamento, não vale despacho, não tem negócio de terreiro de macumba, de pai de santo, mãe de santo, babalorixá, patuá, mandinga, tragam tudo isso. Podem trazer o inferno multiplicado, o diabo multiplicado por demônio, que não vai dar resultado. Contra esse povo não há maldição que pegue.
Conheci no Rio de Janeiro um irmão muito querido, pobre. E eu dizia: como é que está a vida, querido? Ele ia lá na Vinde, no gabinete e tal. Ele disse: está difícil, pastor, mas eu saio aí de manhã cedinho para trabalhar. De vez em quando encontro uns despachos aí pelas esquinas. Eu digo: encontre aí. Ele disse: bom, eu destruo o que posso destruir, mas as galinhas eu levo para casa e a gente faz uma sopa. Eu digo: esse aí é daqueles que Balaão precisaria encontrar. Gente que despreza, porque sabe que a verdadeira vitória vem do Senhor Jesus. Por isso, a segunda sentença é contra sacerdotes que não conhecem Deus, que falam de Deus, mas não conhecem Deus. E a Bíblia tem muitos assim: os filhos de Eli, Samuel, que morava no templo, vivia no templo, comia no templo, dormia no templo, dava expediente no templo, conhecia tudo da casa de Deus, mas não conhecia o Deus da casa. Conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o Deus da palavra. E eu lembro que há alguns anos atrás, no final da década de 80, eu fui aconselhado por um homem de Deus nesse país, que me chamou e disse: olha, você já leu demais acerca da Bíblia, pare, leia a Bíblia. E eu disse: é verdade, porque eu lia tudo que pudesse chegar às minhas mãos sobre a Bíblia, mas eu não tinha muito prazer. E ele olhou para mim e disse: olha, leia até em pé. Se tiver sono, vá andando por dentro de casa e lendo, mas não pare de ler a palavra de Deus. Isso porque, amados irmãos, não há nada mais triste do que alguém que fala de Deus sem conhecer a Deus, que fala do Senhor sem conhecer o Senhor. Importa que nós que falamos dele o conheçamos, e esta é a segunda maldição. A terceira está aí no capítulo 4, dos versos 6 em diante, é a família vivendo sem amor. É a família vivendo sem amor. Pais gelados criam filhos sem emoções, já não há diálogo, conversa, um abismo se instalou. A vida entre pai e filho se resume a um bom dia fortuito. E agora, na pós-modernidade, quando o conceito de família tradicional foi esmagado, e surgiu uma ideia de que devem haver os clubes de amigos, onde as pessoas vivem não porque são família, mas porque têm afinidades, porque perseguem a mesma coisa. Instalou-se dentro de casa um clima de iceberg, um clima de polo sul, de polo norte, onde os cumprimentos são raros, onde a conversa não existe, onde praticamente a relação familiar aquecida desapareceu. Eu lembro na minha adolescência que a hora das refeições era uma hora muito gostosa. Nós nos assentávamos todos à mesa e nenhum de nós poderia tomar o assento antes que nosso pai ali primeiro tomasse o seu lugar. E ele, à cabeceira da mesa, eu lembro que ele sempre instruía minha mãe dizendo o seguinte: não repreenda nenhum dos nossos filhos à hora da refeição. Mesa não é lugar para repreensão, mesa é lugar para comunhão, para celebração e para gratidão a Deus. Ninguém come com inimigo, ninguém faz uma refeição com um inimigo. Nós sentamos à mesa para mantermos comunhão uns com os outros. E isso foi desaparecendo na vida da família, em função do fast food, da correria de cada dia, da vida agitada, do vai e vem desses movimentos. E isso precisa ser resgatado em nome de Jesus. Pais grosseiros, estúpidos, geram filhos fracos ou violentos, que vão para um extremo ou para o outro, ou se tornam extremamente tímidos, beirando a covardia, ou se tornam agressores violentos. Pais ausentes, indiferentes, criam filhos com forte tendência homossexual. Pais adúlteros criam filhos sexualmente deformados. Pais bêbados criam filhos, geram filhos inseguros. Pais mentirosos geram filhos sem compromisso e sem caráter. Pais preguiçosos produzem filhos irresponsáveis. Essa é a maldição que se instala sobre a família. Essa é a maldição que se instala sobre as gerações que vão se sucedendo. E isso precisa ser quebrado hoje, aqui, agora, em nome de Jesus, para que o rosto de um filho possa olhar para os olhos de um pai, os olhos de um filho para os olhos de um pai, e possa haver amor entre eles. A última profecia do Velho Testamento, a última que encerra o Velho Testamento, a que fecha o cânon do Velho Testamento, diz assim: porque quando ele vier, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Um se converterá a outro e um terá prazer do outro. E em último lugar, a Bíblia fala da última maldição, aí no capítulo 3, versos 8 e 9, da ingratidão que produz usura. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E, amados irmãos,
Queridos, dízimo não é uma imposição legal, até porque ele antecede qualquer tipo de código ou de lei. O dízimo é fruto, produto de um coração amoroso. A Bíblia diz: Deus ama o que dá com alegria. Deus ama aquele que entende que é mais bem-aventurada a coisa dar do que receber, e não há pedagogia humana que instale isso na mente e no coração de um cristão. Só o Espírito Santo faz isso. A maior depressão do planeta Terra é o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. E é morto, sabe por que é morto? Você sabe por que ele morreu? Porque ele recebe e não dá. Todas as águas que vêm lá das cordilheiras do Líbano, que descem pelas águas de Merom, passam ali pelo mar da Galileia, o caudaloso Jordão no inverno, subindo pelas ribanceiras, ele chega ali no Mar Morto e fica. Não há saída. A única forma da água sair do Mar Morto é pela evaporação. E o fato de receber 24 horas por dia e não dar, fez com que ele morresse. E ele acabou. E ele não contém vida, não há um só peixe. Ironicamente, 200 quilômetros acima está o mar mais piscoso do planeta Terra, que é o Mar da Galileia. E o Mar Morto, morto está, porque recebe e não dá. O que a palavra de Deus nos ensina é que o dízimo, quando ele é colocado na presença de Deus com sinceridade, não como pagamento, como investimento, como barganha, como negócio, como comércio, ele deságua, desemboca na realidade da bênção sem medida de Deus sobre a vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o ser dizimista é uma bênção. Para quem já vive num país em recessão, já é ruim. Imagine recessão com maldição. Aí não há quem aguente. Essa receita, nem a escola de Chicago, com seus economistas, resolveria, né? Nós temos que aprender a dar, para que sejamos não apenas ricos, mas sobretudo prósperos. E aqui, quero grifar que não vai nenhuma referência minha, até porque não desposo pessoalmente a chamada teologia da prosperidade. Mas não posso negar o fato de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Amém? Alguns anos atrás, o meu pai na fé, que o reverendo Paulo Garcia conhece muito de perto, que é o reverendo Antônio Elias, hoje pastor emérito da Igreja Presbiteriana Betânia, ele foi pregar na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. E os trabalhos começaram numa quinta-feira, e no outro dia o pastor daquela igreja disse: reverendo, eu gostaria de ir com o senhor visitar um senhor que frequentava a nossa igreja, um dos maiores industriais da cidade, mas que por uma dessas catástrofes da vida perdeu tudo. Vendeu tudo que tinha para pagar o que devia. Os filhos ficaram tão envergonhados com a queda do padrão familiar que foram embora para São Paulo. E esse homem, que foi líder nesta cidade, hoje está trancado num quarto de sua casa, dizendo que dali só sairá para o cemitério. Na quinta-feira, ele foi lá com o reverendo Antônio Elias, e a esposa daquele homem os recebeu. E o reverendo Antônio Elias disse: eu gostaria de conversar com seu marido. Ela disse: olha, ele está no quarto, eu vou tentar trazê-lo para a sala, mas eu já quero adiantar para o senhor que isso é praticamente impossível. E ela foi, 5 minutos depois voltou e disse: reverendo, o senhor desculpe, mas ele disse que não vem de jeito nenhum. E o velhinho, homem de Deus, olhou para aquela mulher e disse: olha, se ele não vem, eu vou. Se ele não sai, eu entro. Mas há uma compulsão no meu coração e eu não vou me retirar daqui sem orar por seu marido. Quando ele disse isso, acho que o homem ouviu e apareceu à porta, ali, saindo do quarto para a sala, magérrimo, de pijamas, amarelo, pálido, rosto macerado, olheiras, um ar de quem passou pela vida, mas agora a única esperança era a morte. E o reverendo Antônio Elias, já com os olhos cheios d'água, marejados, olhou para aquele homem e começou a falar da sua própria infância, do seu pai que perdera tudo. E disse para aquele homem, disse: olha, querido, quando Deus me chamou para pregar essa palavra, a única coisa que eu pedi a Deus, eu não pedi que me tornasse
um grande pregador, não pedi para que ele me tornasse um luminar. A única coisa que eu pedi a Deus, na noite em que ele me chamou, foi que quando eu orasse, quando eu falasse com ele, alguma coisa acontecesse, que ele nunca me deixasse falando sozinho. E eu quero orar por você. Mas antes, olhe para mim, por favor, abra um sorriso. E a essa altura a esposa daquele homem estava tremendo, de joelhos ali, chorando. E o homem deve ter dito: esse pastor é louco. Já não basta a situação que eu atravesso, ele ainda me pede para sorrir. E o reverendo Antônio Elias insistiu e disse: sorria. Muitas vezes um sorriso abre a alma, é a janela por onde o raio de luz vai entrar, para mexer com alguma coisa. E ele, talvez por educação, abriu aquilo que a gente aqui chama de um sorriso meio amarelo. E quando ele começou a sorrir, 2 lágrimas desceram pelo cantinho dos olhos. E daí ele começou a chorar abundantemente. Caiu de joelhos. Isso era uma quinta-feira. No sábado, culto à noite, esse homem ligou para advogados que trabalharam com ele, para funcionários, para gerentes, para amigos, para industriais da cidade, e levou todo mundo para a igreja naquela noite. E quando o apelo foi feito, ele foi à frente e renovou os seus compromissos com Deus. E olhe, queridos, eu não estou aqui por brincadeira, nem para ficar iludindo ninguém, mas um ano depois, esse homem tinha pelo menos 4 vezes o que perdeu. Deus é fiel. A fidelidade de Deus não é apenas um adesivo para se colocar num carro, mas o nosso Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. E o nosso Deus não é uma figura estática como o Buda. Eu jamais seria budista, porque quando eu vejo aquele gordo sentado, a sensação que eu tenho é correr para chamar um endocrinologista e dizer: tragam insulina, que o homem está morrendo. O nosso Deus é dinâmico, Ele descobre o nosso paradeiro, vai no nosso encalço, vai nos buscar onde psicólogo não vai, onde médico não vai, onde advogado não vai, onde pai não vai, onde mãe não vai, onde pastor, padre, seja quem for, ninguém vai. Deus vai. Ele foi me buscar no fundo de um poço, e a sua mão me trouxe de volta para o reino. Louvado seja o seu nome. Por isso esse evangelho que nós pregamos não é teoria, não são princípios apenas de postulados teóricos, nem é nada que eive academicismo. Esse evangelho que pregamos é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, ele não estava brincando. É ressurreição moral, espiritual, financeira, comercial, empresarial, espiritual, psicológica, física, seja ela qual for, multidimensional, porque a sabedoria de Deus se espalha de multiformes maneiras sobre cada um de nós hoje, aqui e agora. Amém. E é por isso que todo aquele que aprende a dar, recebe com abundância em nome de Jesus. Por isso, a maldição da usura não deve recair sobre a nossa vida, mas a bênção de sermos dadivosos em nome de Jesus. Alguns anos atrás eu pastoreei uma igreja, o reverendo Paulo pregou muito lá, um negócio muito grande, e eu tinha um presbítero, comerciante, rico, mas de uma avareza terrível. Chegou ao extremo, vocês vão pensar que é piada, mas não é, de dar como oferta dinheiro fora de circulação. E o mais grave era meu tio. Isso para tirar qualquer suspeita da história. Irmão do meu pai. Um dia ele pregou sobre o dízimo. E havia um desafeto dele na igreja. Eles viviam lá se batendo, como dizem os gaúchos, se peixando. Quando ele acabou de pregar sobre o dízimo, aquele irmão simplório, que não gostava dele, tinha uma banca lá no mercado público, chegou perto dele e disse: você é dizimista? E o presbítero que havia pregado disse: a mensagem foi para você, não foi para mim.
Eu quero concluir dizendo que há 3 formas, agora de manhã, da gente inverter essas maldições em nome de Jesus. Primeiro, pela obediência à palavra de Deus. Não se deixar levar por movimentos, novidades ou sensações, mas vamos nos agarrar à velha história da cruz. Entrevistaram o Dr. Billy Graham algum tempo atrás, depois de uma mensagem, e um repórter cristão disse: Dr. Billy Graham, me desculpe, eu vou lhe fazer uma observação com todo respeito, alguém me contou isso esses dias, mas o senhor não acha que esta sua mensagem, alguma coisa assim, faz a igreja regredir pelo menos uns 10 a 20 anos? E Billy Graham disse: que pena, passei toda a minha vida tentando fazer a igreja regredir 20 séculos, para voltar às suas origens, para voltar à pureza do nascedouro. A maldição da usura, ela é aniquilada pela conversão à generosidade, da visão de que quando damos para o reino de Deus, o devorador é retirado, porque o texto diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a maldição da família pelo quebrantamento, pela coragem de, como pai, às vezes, pedir perdão a um filho. A gente pensa que a ordem natural é que o filho sempre peça perdão, mas quantos de vocês hoje precisam pedir perdão a um filho por uma palavra que não deveria ter sido dita? A alma humana é a substância mais sensível do cosmos. Ela guarda cheiro, ela guarda gestos, ela grava palavras. E quando alguém olha para um filho e diz estúpido, burro, ou faz comparações dizendo o filho de fulano, filho de cicrano, isso achata, liquida. E aquela referência de onde deveriam vir as palavras mais cálidas torna-se uma ameaça e traz desespero. Por isso, a única forma talvez seja você, como pai ou mãe, ter a coragem de pedir perdão em nome de Jesus. Você quer vencer isso hoje em nome de Jesus? Quer passar por cima de tudo isso? Convertamo-nos. É diferente de novo nascimento. Conversão é uma correção no rumo, é um ajuste no rumo, é recolocar a proa no rumo, é convergir outra vez. 4 maldições, 4 sentenças no livro de Malaquias. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E gostaria que nesse instante você fizesse um exame introspectivo e visse em que área precisa haver esta cura na sua vida. Onde é que Deus precisa agir agora? Onde é que o nervo está exposto e dolorido? Onde é que a boa mão do Senhor precisa operar? Se é na área da família, diga no coração: vou pedir perdão, seja a minha esposa, ao meu marido, ao meu filho ou minha filha. Hoje eu pedirei perdão. Se é na área sacerdotal e você tem recebido orações, procurado solução em sacerdotes que nunca sacerdotes foram, também tome uma decisão agora. Se é um culto que não é sincero, se a motivação para estar no culto não é pura, tem alguma patologia instalada dessas motivações, faça agora o seu striptease espiritual e deixe que Deus lhe veja do jeito que você é.
E se você tornou-se um escravo da avareza, da usura, e não tem experimentado o gostoso sabor de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, de ser um investidor no reino de Deus, também tome essa decisão agora na sua vida. E essa de forma mais prática. Aí no seu boletim você vai encontrar um termo de compromisso. Depois leia com atenção e sem nenhum constrangimento ou pressão de qualquer espécie. Tome uma decisão, faça uma experiência. Diga: eu vou ver se esse negócio é verdade, se isso não é invenção do pastor, se isso não é uma artimanha. Eu quero ver de fato se esse negócio de investir no reino como um dizimista produz bênção, se de fato Deus vai agir na minha vida, ou se tudo isso é conversa fiada para enganar incautos. E depois que você preencher isso aí, antes da saída, entregue a um dos pastores este seu compromisso. Eu quero orar por você. Pai, Tu sabes como a vida a cada dia se torna uma luta mais renhida, como está ficando difícil enfrentar este rio, este caudal imenso da existência, de valores contrários à Tua palavra que nos esmagam, nos atropelam, e que remar contra esta correnteza é um ato muitas vezes heróico. E quantas vezes as forças nos faltam e somos atingidos por maldições, por sentenças como estas do livro de Malaquias. E o que se pede ao Senhor nessa manhã tão bonita é que todos aqueles que aqui estão, que de alguma forma estão amarrados, presos a qualquer tipo de maldição, sejam agora libertos em nome de Jesus. Que as cadeias, as algemas, os grilhões, as correntes se quebrem, que as celas se abram e que escravos existenciais sejam agora libertos para a glória do Teu nome. E que este povo, com alegria, com a alma em festa, celebre o nome de Jesus de Nazaré. Faz assim em nossa vida, é o que nós Te pedimos em nome dEle. Amém. Toda a igreja diga amém. Amém. Amém.